Olá, pessoas. Olá, queridos, frequentadores, trabalhadores da instituição GELAC, o Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. E é com grata satisfação que eu estou aqui mais uma vez participando do projeto Conhecendo o Espiritismo. Foi um projeto encabeçado pelo GELAC, pela instituição GELAC, nesse ano de 2022, com o objetivo de estudarmos as raízes do Espiritismo, os princípios da codificação, estudar as bases, porque a base é sempre bom ser lembrada, porque é ela que dá o sustento, ela que sustenta esse prédio maravilhoso que é o conhecimento espírita, que a tantos consola e esclarece. Então a base é imprescindível, da doutrina dos espíritos, codificada pelo eminente Allan Kardec. E o tema, que me traz hoje a esse vídeo, a essa grata participação, que eu estou aqui nesse projeto, é o capítulo Lei do Trabalho, não é isso? Que faz parte do livro 3, que é Leis Morais, leis da Natureza ou Lei Natural, e é o capítulo 3, o capítulo 3 do livro 3, chamada Lei do Trabalho. Então é importante que nós sempre estejamos debruçados, o livro dos Espíritos, que inaugura a doutrina dos Espíritos para o mundo, Então é sempre bom que a gente esteja atento. Você vê que quanto mais a gente lê o livro dos Espíritos, a gente sempre acha algo novo, mesmo que a gente já tenha lido algumas vezes, Sempre há lições que não foram fixadas antes, e tudo vem ao seu tempo. E o capítulo Lei do Trabalho é um capítulo até curto, Acho que são 3 páginas aqui, são 3 páginas. É um capítulo curto, mas que interessante, já me chamou a atenção para algo que não me chamou tanta atenção em outro momento, essa releitura que eu estou fazendo. Então, por isso que voltar à base, gente, a codificação, é sempre... Voltar não, a gente tem que estar sempre, não é voltar, estar sempre nos baseando na codificação, que é realmente a doutrina dos Espíritos, com a codificação de Allan Kardec. Então, antes de entrar no capítulo propriamente dito do nosso livro dos Espíritos, eu queria... Teve um comentário que eu fiz na internet, tem um tempo já isso, acho que foi em 2016, se eu não me engano, eu não lembro agora, e que eu fiz um comentário sobre a questão da relação emprego e trabalho, porque nós temos, comumente, nós só temos como trabalho a questão profissional, O nosso labor profissional é aquilo que a gente entende como trabalho. Vou trabalhar, quer dizer, estou indo para o meu ambiente de trabalho, lugar que eu sou empregado, ou que eu sou patrão, ou meu serviço autônomo que eu faça como profissional liberal, não importa, o comércio que eu trabalho, ou que eu sou proprietário, sempre está ligado ao trabalho, ao labor profissional, E eu fiz uma reflexão especificamente com o emprego, a relação do emprego. Então, não se encaixa aí a relação o profissional liberal ou quem é dono do seu próprio negócio. Estou falando aqui do emprego, a relação do trabalho com alguém que é empregado de uma empresa e como é que ele se relaciona. E é interessante, porque eu tive quando eu trabalhei numa determinada instituição, a minha supervisora, percebendo a má vontade de alguns funcionários em realizar tarefas que eram próprias, inclusive, deles, não eram tarefas a mais, E aí ela fez uma frase, rapaz, emprego todo mundo quer, mas trabalho... E eu achei aquilo interessante, E eu, realmente, você chega no ambiente de trabalho e tem muitos funcionários, muitos empregados, funcionárias, empregadas, que... às vezes, quando se dá algo a mais para se fazer, reclama logo, Porque normalmente só se quer fazer aquele mínimo necessário, para realizar o trabalho e quando dá o horário de bater o ponto, 5 minutos antes já está junto do relógio de ponto, já para registrar e ir embora, E trabalhar só o mínimo possível,
E muitas vezes, quando se dá um trabalho a mais, não é nem que é um trabalho a mais, é um trabalho próprio da pessoa mesmo, da função da pessoa, só que nem sempre é necessário, né? E aí, às vezes, se faz necessário, aí esse trabalho é cobrado, a pessoa recebe aquilo como uma coisa a mais, e nem sempre é a mais, né? Então, e quando se dá realmente algo a mais mesmo, Nossa Senhora, né, para se fazer, aí sim, então as pessoas têm essa relação realmente de fuga do trabalho, né? Quer o emprego, porque precisa pagar as contas, precisa se sustentar, sustentar a casa, sustentar a família, mas quer trabalhar o mínimo possível, né? Aí corroborando com esta frase dessa minha então supervisora na época, né? Realmente ficou marcada. Há pessoas também que são profissionais liberais, que ganham o próprio dinheiro, mas também se puderem ganhar o dinheiro com o mínimo de esforço possível, ainda tem esses que o fazem, né? Procurando os caminhos das facilidades, né? Temos que ter cuidado com que certas facilidades, né, a longo prazo, nos traz problemas depois. Então vamos ter cuidado. Nem sempre facilidades são realmente facilidades. São só aparências. Então temos que ter cuidado. Bom, então, entrando no capítulo propriamente dito, né, nós aprendemos com esse capítulo que o trabalho não é simplesmente o trabalho profissional, não é só um emprego, né, que a gente exerce para o nosso sustento, né? Nosso sustento da nossa família. O trabalho é muito mais do que isso. Para começar, o trabalho é uma lei da natureza, né? É o primeiro questionamento que o Allan Kardec faz, né? E aí eles respondem que o trabalho é uma lei natural, está dentro da lei natural, né? É uma necessidade que a nossa civilização nos obriga, né? Porque quanto mais a nossa civilização cresce, mais criam necessidades, né? E fala também aqui os prazeres, né? Os nossos prazeres aumentam também, então a gente tem que trabalhar na busca desses prazeres, né? Então não só as necessidades, como os prazeres também, né? Você vê, na época que o celular começou a se popularizar, né? Aí eu falei, gente do céu, quer dizer, surgiu mais uma inovação, mais uma tecnologia, né? Mas surgiu mais uma necessidade também. Porque no início o celular não era todo mundo que tinha, né? Era mais pessoas usava mais em âmbito profissional. Quem tinha celular no âmbito pessoal era pessoas mais endinheiradas, porque era caro ter um celular. Era caro na época, né? Hoje não sei se é muito barato ainda não, mas na época era bem mais caro. Mas não era uma coisa para todos. Mas chegado o momento que, por exemplo, eu mesmo precisava eu estava à cata de emprego na época, né? E de melhores colocações de trabalho, né? Não é que eu estivesse desempregado na época, eu estava catando melhores colocações de trabalho, e constar o número do celular num currículo favorecia mais, porque a pessoa, se eu tinha um telefone fixo, a pessoa ligava, não achava, aí tinha um celular, ligava, achava a pessoa. Então esse princípio foi que me fez querer um celular, mas eu só fui ter meu primeiro celular, gente, em dezembro de 2002, né? Porque o celular já tem telefonia celular, pelo menos em Salvador, Bahia, desde 95, mas eu só fui ter em 2002, em dezembro, no final, porque eu ganhei de presente, né? De Natal. Eu ia comprar realmente, mas aí o presente chegou primeiro, né? Então você vê que eu demorei, certo? Ou seja, eu tenho celular, vai fazer agora no final do ano 20 anos, né? Em dezembro. E é o mesmo número, viu, gente? Quantos aí tem o mesmo número esse tempo todo? Eu já tive até outro número de outra operadora, mas que eu fiquei uns 5 anos e depois desativei. Mas este número que eu tenho desde dezembro de 2002 é o que eu uso até hoje. Né? Muito raros os que tem, né? Mas é uma maravilha. Então, o trabalho, é uma lei da natureza. Quanto mais progredirmos, mais temos necessidade de trabalhar para este progresso. Faz parte, é mais uma necessidade. As necessidades aumentam e a necessidade de trabalhar a necessidade aumenta e a necessidade de trabalhar por essa necessidade, consequentemente, aumenta, né? E aí, quando na pergunta seguinte, pergunta se o trabalho não são só as ocupações materiais, os espíritos respondem que não. Toda e qualquer ocupação útil é trabalho.
toda. Então, não só as ocupações materiais são trabalho, né? Até mesmo o ato de você pensar em algo útil, que vá produzir algo útil depois, é um trabalho, né? Ver o trabalho aí dos pensadores, por exemplo, dos grandes filósofos, vai dizer que não é o trabalho, né? Olha o que eles deixaram pra gente, né? Os seus pensamentos. É claro que não pode só ficar no pensamento, tem que materializar. Quer dizer, Platão, por exemplo, né, que teve grandes pensamentos, aprendeu muito com o mestre Sócrates, mas teve que materializar escrevendo. Aí chegou o trabalho material dele, que foi escrever, né, o seu conteúdo filosófico. Mas o trabalho de pensar já foi um trabalho grandioso. Então, foi uma ocupação útil. É isso? O espírito trabalha como o corpo. Não se fala que quando a gente dorme, a gente, né, emancipa a alma, nós nos desligamos parcialmente, temporariamente do corpo, né, e vamos para os nossos labores no plano espiritual. Pelo menos aqueles que têm algum labor, que realmente se afiniza com algum labor, com algum trabalho. Há muitos que vão para fazer coisas outras, mas existem labores também no plano espiritual ao que nós podemos participar sim, parcialmente desprendidos pelo corpo, com o corpo dormindo, repousando, né? Então toda ocupação útil é trabalho, seja ela qual for, seja o trabalho profissional, seja um trabalho voluntário, né? Trabalhar no bem, na beneficência, na caridade, seja uma ajuda que a gente presta a alguém, né? A gente, por exemplo, você vai entrar, você mora num condomínio, aí vê uma pessoa com muitas compras, você vai lá e ajuda a carregar. É um trabalho, é uma prestação de serviço, né? Uma gentileza que você faz é um trabalho, né? Então é isso. E aí vem aquela coisa, por que o trabalho é imposto ao homem? Nossa, sabe por quê? Essa pergunta, gente, me lembra do Velho Testamento, né? Que quando Adão e Eva, naquele casal, né, os primeiros da Terra, né? A gente sabe que hoje essa história ela é um simbolismo, é uma fábula, né? Mas que traz um simbolismo, né, sobre a humanidade, né? Então, quando eles são expulsos do Éden, e aí o castigo, vocês viverão do suor do seu rosto, quer dizer, botando o trabalho como um castigo. Olha que interessante, né? Então a gente traz ainda essa herança com a gente, né? E o trabalho não é um castigo, né? O trabalho é uma ferramenta de evolução, de crescimento, né? Pode vir a ser um castigo a depender da relação como nós temos com o trabalho. Por exemplo, a escravidão, a pessoa ser obrigada a trabalhar à força, embaixo de açoite, aí pode a pessoa tem a relação nesse trabalho como um castigo, né? Porque está ali sofrendo uma violência, sendo obrigado, né? Então, a pessoa que está ali recebe isso como um castigo, óbvio, né? Porque está sofrendo essa questão da escravidão, né? Mas, no geral, mesmo esse trabalho traz uma evolução, porque o espírito que está passando por uma provação como essa, por uma expiação como essa da escravidão, também está se trabalhando intimamente por alguma coisa e colhendo alguma coisa que plantou no passado, né? É a lei de causa e efeito. Então não deixa de ser um trabalho que também traz algum progresso, se ele souber bem aproveitar, né? Se não se entregar à revolta, por exemplo, né? O que é muito difícil, né? Já que a escravidão é uma coisa assim muito tenebrosa, né? É uma das vergonhas, por exemplo, da história do nosso país, como já bem diz Joana de Ângeles, né? Então, assim, o trabalho é imposto ao homem porque é uma consequência da sua natureza corporal. É uma expiação, no caso, como eu falei aqui, por exemplo, da escravidão, e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Então, para o trabalho, gente, nós aperfeiçoamos a nossa inteligência. E o aperfeiçoamento da inteligência é uma das coisas mais importantes da nossa evolução espiritual, né? Então, por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança, seu bem-estar, senão a seu trabalho, a sua atividade. Então, sustento, segurança, a sua evolução, né, ao trabalho, né? E aqueles que são fracos fisicamente para o trabalho,
Deus deu a inteligência para suprir, mas o trabalho com a inteligência também é trabalho, como eu já expliquei. Então, é importante, né, que a gente observe essas observações, essas respostas dos espíritos, realmente com olhos espirituais, e não só olhos materiais, né? E a gente vai ver que o trabalho da inteligência, como eu falei aqui, ao exemplo dos grandes filósofos, dos desbravadores do conhecimento científico também, né, são trabalhos intelectuais e de grandíssima importância, tanto quanto os trabalhos braçais, que constrói estrada, Mas você vê, né, mesmo o trabalho, é um trabalho braçal construir estradas, mas antes tem que ter o engenheiro que planeja aquilo, senão o trabalho não fica organizado e não sai um trabalho correto. Então, mesmo antes de empreender a parte braçal, tem que ter a parte intelectual para projetar uma estrada, uma ponte, um prédio, né? Então, há um trabalho intelectual também que está muito importante. Então, tudo é trabalho, né? E na natureza, gente, tudo trabalho. Diz que a natureza é um exemplo de trabalho, né? A gente vê pelas próprias leis da natureza como as coisas se desenrolam na natureza. Você vê que realmente a natureza trabalha, a natureza não é algo inativo. Até os próprios animais, né? Os espíritos argumentam na questão 677 que eles também têm um trabalho, né? O trabalho deles é mais voltado para suprir as suas necessidades. É um trabalho mais por instinto e suprir as suas necessidades, né? O alimento, alimentação, sobrevivência. Mas dentro disso, eles também contribuem no trabalho pela harmonia universal. De alguma forma, é um trabalho que ainda nós não percebemos de imediato, mas que há sim um trabalho e um fim providencial, mesmo na atividade instintiva dos animais na natureza, né? Olha que interessante, olha como é grandioso, né? O princípio do trabalho. Quer dizer, que nós que muitas vezes vemos o trabalho como uma coisa enfadonha, como uma coisa que se impõe, né? Trabalho. Tem gente que não pode ouvir nem a palavra trabalho. E aí eu trabalho, rapaz. Chega a dar preguiça só de ouvir a palavra. Acordar cedo para ir trabalhar. Tem que acordar cedo, aí a pessoa acorda, aí tem que ir pro trabalho, aquela coisa chata. Gente, tanta gente aí que não tem trabalho, que está desempregado, que quer tanto está acordando cedo, se chateando para ir. Pensemos nisso, viu? Pensemos nisso, né? Então a gente tem essa relação muitas vezes tão negativa com o trabalho, e mais vemos que o trabalho é essa lei da natureza, que até a natureza, os animais, né, estão aí trabalhando, né? E a importância que não é só uma coisa para nos chatear, para nos cansar, ou para a gente mesmo pagar as contas, é uma coisa também que nos faz crescer interiormente, espiritualmente. Quando a gente tiver consciência disso, plena, né? Quando a gente interiorizar isso, o trabalho, seja ele qual for, não vai ser mais uma coisa tão penosa, ou não vai ser mais penosa, né? Aí vai depender da postura mental de cada um. Seja qual for o trabalho, né? O trabalho doméstico, por exemplo, nossa, é o que eu menos gosto, né? Aff, Maria, eu posso trabalhar horrores, né, no meu serviço, tal, mas chegar em casa, gente, eu gostaria de não ter que fazer nada. Mas não é assim, eu não sou rico para ter serviçais, né? Então é o trabalho doméstico. Esse aí realmente, e é um trabalho, gente, é um trabalho que dá trabalho, mas que é necessário. A gente não vai deixar a casa suja, né? Temos que lavar a louça, varrer a casa, passar pano, limpar o banheiro, né? A gente não vai deixar tudo sujo, né? Aí é uma questão até de saúde, né? Mas é um trabalho importante e que muitas vezes é pouco reconhecido como um trabalho, parece uma coisa secundária, mas não é. Mas é necessário, é um labor, é uma ocupação útil e necessária. Então, o trabalho doméstico, como o nome já diz, é trabalho, né? Aqui ele pergunta na 678, nos mundos aperfeiçoados, né? Perdão. Nos mundos mais aperfeiçoados, estamos submetidos à necessidade de trabalhar, gente? Né? Quer dizer, no mundo aperfeiçoado não se precisa trabalhar? Ora, os espíritos já nos dizem, gente, que a inatividade para o espírito evoluído é um castigo. Ociosidade é uma coisa só que as almas inferiores e viciadas gostam de ociosidade.
A completa ausência de atividade. Não estou falando da ociosidade, é do momento de descanso, de repouso, uma coisa que a gente vai ver mais na frente, né? A gente, por exemplo, está ocioso dos trabalhos obrigatórios para podermos fazer outras coisas. Ler um livro, ler um bom livro, fazer outra atividade útil, até ler um livro espírita aí no centro espírita, ver uma palestra, né? Aí é outra história. Ou então mesmo lazer, assistir um filme para se divertir com a família, com os amigos. Não estamos falando assim, não. Falando da ociosidade de não querer nada fora do Brasil, pelo amor de Deus. Isso aí, a ociosidade, a falta do que fazer. Quanto mais o espírito se depura, mais evolui, mais se torna um castigo. Os espíritos gostam de estar em atividade. Então, no mundo aperfeiçoado, óbvio que o trabalho continua. Agora, ele tem um caráter diferente. Nos mundos mais materiais como os nossos, o trabalho tem um caráter mais material. Nos mundos mais aperfeiçoados, o trabalho tem um caráter menos material, porque são mundos mais desmaterializados. Então não há aí as fadigas, os cansaços que é próprio do nosso mundo material, né? Então há o labor, há a produtividade, a construção, mas não há as fadigas, né? Isso aí é que é a bênção maior, gente, porque o que mais nos incomoda com relação ao trabalho é a fadiga, é o cansaço. E nos mundos materializados, a fadiga e o cansaço já não é, né? Como no nosso, não existe essa fadiga, esse cansaço, né? São trabalhos, como se diz, mais desmaterializados. Então isso já é uma grande bênção, meus irmãos, uma grande bênção, né? Trabalho menos materiais, né? Inclusive, o trabalho, ele é tão essencial, ele é tão vital, né, que na questão 679 diz que mesmo aqueles que não precisam trabalhar profissionalmente, porque já têm dinheiro, nasceram em berço esplêndido, nasceram ricos, não precisam trabalhar, ainda assim eles têm a necessidade, porque todos têm a obrigação de ser útil. Então ele não precisa mais trabalhar para o seu sustento, mas é necessário que ele trabalhe por outras questões, trabalhar para desenvolver a sua inteligência, para ajudar a desenvolver a inteligência dos outros, trabalhar para ajudar, né, a sociedade a progredir, né, a prática da caridade, já que ele não precisa trabalhar, já que ele tem o suficiente para si, a prática da beneficência, criar postos de trabalho, se for um empresário, criar empregos, não é verdade? Ajudar a distribuir os bens, né? Distribuir, gente, não é sair dando, né? Não é prodigalidade não, mas criar projetos, por exemplo, para ajudar as pessoas, projetos sociais, honestos, que realmente ajudam as pessoas. Trabalhar em prol, quer dizer, desenvolver sua inteligência e trabalhar em prol dos outros, praticar a beneficência e a caridade, ou seja, é necessário que sejamos úteis sempre, né? Trabalhar pela natureza, pela proteção da natureza é um grande trabalho também, né? As pessoas que trabalham aí em preservação ecológica também é muito importante, né? Preservação da natureza. Então, ser útil de alguma forma, né? Ser útil é necessário, mesmo que precise trabalhar para o seu sustento, porque já ficou claro aqui que o trabalho não é só o trabalho profissional do sustento, o trabalho tem um conceito muito, muito mais amplo, né? E a gente vê ali na desigualdade das riquezas, que a gente vê até no Evangelho, que aqueles que têm mais têm que ajudar aqueles que têm menos, né? Contribuir para a sociedade, para que a sociedade possa progredir. A gente, inclusive, no final do capítulo tem uma coisa muito interessante sobre isso. Muito interessante. Né? E todos podem ser úteis de alguma forma, né? Não existe inutilidade, né? Porque na 680, que Allan Kardec pergunta que há homens que são incapazes para o trabalho, então sua existência seria inútil, né? Tem gente que realmente tem problemas, deficiências, que não pode trabalhar. Mas os espíritos respondem: todo mundo pode ser útil de alguma forma, né? Nem que seja para dizer palavras de consolação, palavras de conforto para alguém, sempre alguém pode ser útil de alguma forma, né? Aí vai variar de cada um, né?
Então, continuando, gente, isso quer dizer, quanto mais a gente vai falando, vai vendo, né, a importância que o trabalho tem, né, e aí vai batendo aquela questão, né, e como nós, né, como, não dizer nós, né, muitos de nós, né, alguns de nós, não sei, né, sempre tem uma questão de querer fugir do trabalho, quando na verdade o trabalho aqui é essa âncora, né, que nos salva, né, da ignorância, da ociosidade que nos estagnaria, né, na nossa caminhada evolutiva, espiritual, né. Então hoje nós buscamos, quando a gente cria a consciência, a gente busca o trabalho, mas o trabalho, claro, naquilo que a gente pode fazer na medida das nossas forças, né. É óbvio, né, que a gente também não vai ficar viciado em trabalho, né. Tem até um termo aí, como é? Workaholic, eu não sei se é isso, que é a pessoa viciada em trabalho profissional, e que não liga mais para nada, para a família, nada disso. Então isso aí também já é uma distorção do princípio do trabalho. É workaholic, gente, eu não sei se é bem isso, acho que é isso, é workaholic, né? Não precisa tanto, né? Pois bem, como todos podem ser úteis de alguma forma, também se pergunta aqui se os filhos têm a obrigação de sustentar os pais quando estes não podem mais trabalhar. Precisa responder isso, gente? Quer dizer, os pais que são zelosos, que cuidam dos seus filhos, né, que trabalham para dar tudo a ele, acho que é mais do que um dever de amor, né, para com os pais, sustentá-los quando eles estiverem na velhice, né? Seria uma grande ingratidão. Você pode dizer, mas nem todo pai, nem toda mãe cumpre o seu papel, mas aí vai da experiência de cada um. Seria até, por exemplo, hoje, se você diz que não teve um pai ou uma mãe que cuidou de você bem e tal, mas aí vem a questão de exercitar o perdão. Olha que interessante. Exercitar o perdão e ainda assim cuidar bem deles na velhice. Se nós vivêssemos só essa vida material, se fosse só, né, não houvesse espírito nem reencarnação, isso aí podia não fazer sentido, mas quando a gente vê no princípio, né, da vida espiritual, da reencarnação, e a reencarnação diz muito sobre os laços de família, né, e muitas vezes a gente reencarna com um espírito normal em família para exercitar o perdão. E aí seria um bom exercício de perdão, mesmo você ter aqueles pais que não cuidou bem de você, mas mesmo assim você cuidar bem deles na velhice. É o exercício do perdão que quem vai ganhar é você mesmo. E eles, ao turno deles, vão aprender o quanto eles erraram e numa próxima existência, com certeza, quererão, né, pelo arrependimento, reparar esse erro. Né? Porque as vidas, as encarnações são solidárias uma com as outras, né? Isso é coisa que a gente vê bastante, né? Cada encarnação é solidária uma com a outra nas relações espirituais. Então, sim, cuidar dos pais na velhice, cuidar daqueles que cuidaram de nós, né? Opa, tá alguém chamando ali na janela, mas não sou eu não, desculpa. Cuidar daqueles que cuidaram de nós é um dever, né, do coração, né? Isso aí é uma coisa que não precisa nem muita argumentação, né? Agora é interessante, gente, falamos muito do trabalho, né? E eu citei o repouso, né? A gente trabalha, a gente cansa, principalmente num mundo como o nosso, e que o trabalho tem um caráter mais material, então o cansaço físico, a fadiga é uma coisa que acontece muito. E olha, gente, o cansaço físico não é nem o pior. Né? Para mim, o cansaço mental é o pior de todos. Porque o cansaço físico, a gente dorme algumas horas de sono e resolve. Mas o cansaço mental, gente, esse é difícil. Não tem sono que resolva, né? E muitas vezes, quando estamos com cansaço mental, até dormir é difícil. O sono não é bom, não é reparador, é recheado de sonhos perturbados, né? Porque a mente, né, tá inquieta. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, com o cansaço mental, né? A gente tem que ter muito cuidado para não deixar a nossa mente se turbar, né? Se desequilibrar,
no nosso dia a dia, né? Porque é uma coisa muito difícil. Às vezes os próprios problemas do dia a dia e muitos problemas relacionados ao trabalho conturba muito a nossa mente, né? E o descanso mental, ele não é possível só, né, dormindo, repousando o corpo, né? A gente realmente tem que fazer uma higiene mental. Higiene mental, gente, a gente faz até como uma coisa preventiva, né, para a gente não ter esse cansaço mental. Então é gente bom que a gente ocupe a mente também, principalmente a gente que tem rotinas difíceis, rotinas estressantes, que a gente tente, pelo menos tente, na medida do possível, rechear a nossa mente com coisas saudáveis. Leituras edificantes, por exemplo. A leitura edificante é coisa que ajuda muito a higienizar a nossa mente, né? Leitura espírita ou qualquer outra leitura edificante. Procurar ver quem tem os streams aí, ver coisas que deixam a nossa mente mais leve, né? Ouvir música também deixa a mente mais leve, né? No momento que a gente puder fazer o repouso físico, que façamos também o repouso mental, com uma boa leitura, com uma boa música, com um bom filme, ok? Aí vai também do gosto de cada um, né? Então é importante que a gente tenha cuidado com o cansaço mental, né? Porque esse aí é o mais difícil. Mas o repouso, gente, é uma lei natural. O trabalho é uma lei natural, mas o repouso, na questão 682, nos diz também que o repouso é uma lei natural, porque é uma consequência. Quem trabalha, chega algum momento, vem a fadiga e precisa do repouso, né? É natural. Por que o repouso é uma lei natural? Porque é algo natural você querer descansar quando você está cansado, né? O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Quer dizer, a gente se desligar um pouco dos nossos labores comuns e deixar a nossa inteligência livre. A gente, até mesmo para a gente ler estudar, né, um bom livro espírita, a gente precisa de um repouso das outras atividades, né? Então repousar e deixar a nossa inteligência mais livre para fazer uma boa leitura, uma meditação, assistir um bom filme, né, ouvir uma boa música, ok? Então isso é importante. Inclusive tem um capítulo no livro aqui, é Jesus e Atualidade, né, que é o primeiro livro da série psicológica de Joana de Anjos, né, psicografada por Divaldo Franco, que é justamente Jesus e repouso. E Joana de Ângeles fala dessa necessidade do repouso, né? Ela diz que tem que ter cuidado com o repouso exagerado, né? Que demonstra preguiça. Isso não é repouso. Mas o repouso necessário para recompor, né? Ela inclusive questiona a questão das viagens, que a gente às vezes faz viagens e a gente cansa mais do que repousa, porque a gente se impõe itinerários estressantes que a gente tem que fazer e gastamos mais do que podemos, depois a gente fica endividado, tá? Ela dá toda essa questão, né? E acaba que a gente acaba se cansando fisicamente e se cansando mentalmente com tudo o endividamento que a gente tem nessa viagem. Então a gente tem que ter cuidado com isso, sempre que puder. Né? Isso, viajar é bom, é saudável, sempre que se puder a gente faz, mas a gente tem que ver que a viagem tem que ser dentro das nossas condições, que não nos traga problemas, nos traga verdadeiro repouso, principalmente o repouso mental. Que seja uma viagem que até a gente faça atividades físicas, né? Faça caminhadas, trilhas. Eu adoro fazer trilha, caminhada e tudo, né? Nadar, mas que nos traga repouso mental. E ela fala, o repouso também é uma boa leitura, uma atividade edificante, né? Então é interessante, né? É bem esse capítulo, né? Ela fala assim, tanto que ela termina no final, né? Repouso sim, com ação edificante, né? É importante, né? Que se chama a atenção nesse capítulo, né? E corroborando realmente com esse princípio aqui da 682, né? E se pergunta na 683 qual o limite do trabalho. Pô, qual o limite do trabalho, gente? Qual o limite? Quem não sabe? O limite das forças de cada um, né? A gente trabalha naquilo que a gente pode, o tanto que a gente pode, né? A gente dá o nosso melhor, o nosso máximo. É o limite das forças, seja qual for o trabalho profissional, o trabalho doméstico, trabalho doméstico, né? Já perceberam que eu não sou muito chegado, mas eu faço porque é necessário, né?
ou trabalho caritativo, da beneficência, ou seja lá, capinar o seu quintal, né? Ou trabalho mental, trabalho puramente intelectual também. É o limite das forças de cada um, é o limite da mente e do corpo de cada um. Ok? De resto, Deus deixa o homem livre. Né? Agora a gente tem que ter cuidado também, como eu falei, né? Com o excesso de trabalho, né? Essa expressão em inglês aí, que eu não falo direito, workaholic. E também com os patrões autoritários que impõem excesso de trabalho aos seus empregados, né? E essa é um questionamento da 684, aqueles que abusam da sua autoridade, né? Porque o abuso da autoridade é contra a lei natural, é contra a lei de Deus, né? E aí ele pode impor, pode se prejudicar o subalterno, né? Impondo um excesso de trabalho e isso comprometer, inclusive, a saúde e a vida desses subalternos, né? E coisa que já acontecia muito no início do século, inclusive no século XX, a gente ouve muitas histórias, né? De que a jornada, na época da Revolução Industrial, as jornadas de trabalho nas fábricas eram jornadas quase que escravizantes. E quem reclamasse, mandava embora, porque já tinha outro na porta querendo a vaga, né? Os patrões se aproveitavam da necessidade para fazer essa exploração do trabalho. Ainda não haviam leis trabalhistas bem definidas, né? E aí se aproveitavam, né? Isso, gente, é uma crueldade, né? E aqui está bem claro, aqui no Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem que isso é uma crueldade e é contrário à lei de Deus. Então tenhamos cuidado com isso, né? Não sejamos esses... Hoje as leis trabalhistas não permitem, né? Mas mesmo assim ainda acontece muito, né? Se você não quiser fazer, tem outro que quer. E realmente, numa sociedade como nossa, que o desemprego é tão grande, ainda se baseiam muito nesse argumento para alguns patrões, não todos, né, gente, mas alguns patrões realmente menos, né, conscientes para fazer esse tipo de abuso. Então temos que vamos estar atentos, né? Vamos dar o nosso melhor e pedir o melhor de todos dentro das forças de cada um, ok? E aí, por fim, pergunta se o homem tem direito ao repouso na velhice. Óbvio, né? Mesmo porque na velhice a gente já não vai ter mais a força de trabalhar como antes, então é necessário o repouso. Mas mesmo na velhice, os idosos podem ainda ser úteis, viu? Eles podem não ter mais que trabalhar profissionalmente como antes, nem poderiam, mas ainda podem ser úteis, né? Eu vi no Japão, inclusive, um dos trabalhos que são dados a senhores e senhoras aposentados, né? Né? Eles alugam bicicletas nas praças, né? Eles ficam ali, alugam a bicicleta e tal. É um trabalho, são idosos aposentados e que não querem ficar parados, porque japonês não gosta de não trabalhar. Que interessante, se você conhecer um japonês que não gosta de trabalhar, é uma raridade, é uma exceção. E eles estão lá, mesmo lá, e é um trabalho também que não é extremamente fadigante, é 6 horas, é uma carga horária de 6 horas, por 6 horas estão lá alugando bicicletas e pronto, depois vão para casa, quer dizer, eles ainda querem ser úteis. Isso é interessante, então, todo mundo ainda pode ser útil, a não ser que realmente esteja com aquele problema de saúde sério, que fica em cima de uma cama, aí realmente é uma expiação, tal, não tem jeito, mas todo mundo pode ser útil. Meu avô mesmo faleceu com 93 anos, mas até os 90 ele trabalhava, ele só não... Depois ele ficou doente, realmente, ficou com sérias limitações, e ficou muito triste. Uma das coisas que abalou muito o vovô nesse período foi uma depressão. Ele, eu sou velho, doente, não sirvo para nada, era o que ele dizia, ele chorava. Ô, meu filho, falava comigo, eu sou velho, doente, não sirvo para nada. O que é isso, vô? O senhor trabalhou tanto? Fez tanto, deixa agora nós trabalharmos pelo senhor, fazermos pelo senhor, mas isso deixava ele muito triste, porque ele é uma pessoa que até os 90 anos, antes dessa enfermidade, que subtraiu a vida física dele aos 93, ele acordava cedo e ia, né, ele, do interior, né, que tinha algumas vacas, não era um pequeno criador, né, e vendia leite, né. Ele tinha uma pessoa que trabalhava para ele, claro, né, mas ele fazia questão de acordar cedo, ia para a roça dele, olhava tudo. Era uma pessoa ativa até 90, 91, né?
que ele gostava de ser útil. Meu avô detestava a inutilidade, a ociosidade, né? E foi um sofrimento para ele passar esses mais de 2 anos que para ele era ociosidade, né? Então tem gente que não gosta, então já demonstra que meu avô podia não ser um espírito perfeito, mas já era uma alma bastante burilada nesse sentido, de gostar de ser útil e gostar de ser correto. Meu avô sempre procurou ser correto. Até onde eu sei, ele sempre procurou ser correto. Ok? Ok. Então é isso, né? Mas na sociedade em que o repouso na velhice, diz aqui, o forte deve trabalhar pelo fraco, né? Quando o fraco realmente não pode trabalhar, o forte deve cuidar e trabalhar por ele. No meu caso, o meu avô ficou nessa enfermidade, não pôde mais trabalhar, não pôde ser útil como ele gostaria. Então a família que estava trabalhando por ele, cuidando dele, né? Coisa que o deixava triste, né? Mas, infelizmente, né, são os caminhos da vida, são as provas, as provações de cada um. Hoje ele está no plano espiritual já desde 2005, né? Já deve estar consciente, né, das provações que ele passou. Espero que ele esteja feliz, né? É o que eu desejo para ele. E vovó também, que foi logo depois, em 2012 também, aos 96. Ô povo que vive muito. Bom, gente, finalizando, né? Uma coisa que me chamou a atenção, né? Que das outras vezes me chamou a atenção, mas não me chamou tanta, né? Que Kardec faz aqui uma análise econômica no final do capítulo, né? Ele faz uma análise econômica, dizendo assim que não basta dizer para o homem que ele deve trabalhar, é preciso que ele encontre do que se ocupar. E nem sempre encontra, né? Existe aqui a recessão, quer dizer, existia a recessão lá na França na época, né? Então ele diz aqui que a ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Veja bem, equilíbrio entre a produção e o consumo é o que a ciência econômica procura, mas esse equilíbrio nem sempre acontece, porque nem sempre todos são capazes de consumir, né? Então, no caso aqui, uma recessão, um desemprego, as pessoas não consomem, então a economia também decresce, né? Só os poucos privilegiados da classe alta que continuam bem, né? E aí Allan Kardec chama a atenção que há um remédio para isso, que não são com teorias econômicas, que a teoria econômica é gloriosa, sim, mas não é só com teorias econômicas que isso resolve, né? Ele diz que na sociedade tem que haver a educação, mas não é só a educação intelectual, a educação moral, a arte de formar caracteres, né? Que dá os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, quando se educa as pessoas, né, a cuidar um dos outros, nos momentos de crise, no momento de recessão, né, essa educação moral vai criar ordem e previdência, né? Então vai assim, uns vão cuidar dos outros, aqueles que estão em dificuldade serão cuidados por aqueles outros que podem mais. Olha que interessante. Então não é sistemas econômicos que resolve. Kardec está falando aqui da educação bem entendida, né? Que é o elemento real do bem-estar e a garantia da segurança de todos. A educação bem entendida, gente, moral, que gera a fraternidade. Que não é só um trabalho econômico, cuidar das pessoas com relação a ter trabalho, com relação a ter uma vida digna. Existe também a fraternidade, de cuidar uns dos outros, né? De saber gerir os bens economicamente para em momentos de recessão, momentos de crise, que acontecerá, que virá, porque faz parte, as pessoas pelo menos não sofrerem tanto, que se não for possível anular o sofrimento, pelo menos que as pessoas não sofram tanto. Isso é que é interessante, né? A educação moral que gera a fraternidade, saber gerar bem os bens de um estado, de uma cidade, de uma sociedade, né? Então isso nos deixa muito bem essa mensagem no final aqui do capítulo Lei de Trabalho, né? E que já nos dá essa ideia maravilhosa, né, de que podemos exercer a lei do trabalho juntamente com a lei de fraternidade. Mesmo porque, gente, o trabalho é algo que concorre, quer dizer, veja que as leis da natureza, as leis naturais desse livro 3, né, são solidárias umas com as outras. A lei do trabalho está relacionada à lei do progresso. Porque como é que se dá o progresso?
O progresso também é uma lei, tá? Aqui um capítulo, lei do progresso. O progresso só se dá através do trabalho ativo, do trabalho útil, do trabalho que produz e que produz o bem de todos. É assim que se dá o progresso. E você tem a lei de sociedade. Esse progresso, esse trabalho, são nas relações sociais. Dentro da sociedade, nas famílias, na sociedade em geral. O trabalho edificante, o trabalho da fraternidade. Então você vê como essas leis, né? A lei do trabalho intimamente ligada com a lei do progresso, com a lei de sociedade, onde se realiza o progresso, o trabalho, né? Ajudando uns aos outros, né? Pela lei da fraternidade, né? Pela lei de justiça, amor e caridade, que é mais uma lei que está aqui nesse livro 3 de O Livro dos Espíritos. Então é bom, gente, que tenha essa reflexão, né? Essa reflexão que nos traz essa questão do trabalho. E por fim, para encerrar, eu queria trazer aqui um texto curto, aqui de Emmanuel, né, que se intitula Trabalho. Né, e ele bota aqui uma passagem de Jesus. E Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Né? Está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Então Jesus, quando é questionado, porque ele nem nos sábados ele parava de trabalhar, ele dizia: meu pai trabalha o tempo todo, então eu trabalho também. Quer dizer, a lei do trabalho, Jesus operante, sempre operante. Mesmo Jesus dormindo, só dormiu o corpo dele, porque com certeza em espírito ele estava sempre ativo, né? Que Jesus é o Cristo, essa alma de escol, né? Esse espírito puro. Então não há inatividade para um espírito como Jesus. Não há inatividade, né? Então aí Emmanuel diz assim: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho, como eu falei, né? A relação negativa do trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. Quer dizer, sempre a insatisfação. Não é errado, gente, a pessoa querer mais, né? A pessoa, eu trabalho na rua, mas eu quero aprender, quero crescer e quero ter um comércio. Não tem nada demais. Contanto que isso não seja uma insatisfação revoltosa, que nada produz. E aí ele acaba que ele fica uma pessoa revoltada e não vai conseguir nem ser comerciante e é capaz até de perder o trabalho dele como varredor. Então é isso que está se dizendo, né? Não é que é errado a pessoa aspirar mais não, viu? O problema, contudo, não é o gênero da tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Porque cada trabalho, gente, é uma oportunidade que a gente recebe. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. Né? A gente pode dizer que não está com preguiça, a gente pode ser uma pessoa ativa, mas há uma preguiça inconsciente, né? Que produzem essas queixas com relação ao trabalho. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Então, é o nosso passado obscuro, nosso passado ruim, voltando inconscientemente à nossa mente, né? E aí gera essas queixas inúteis, né? Mas Jesus veio arrancar-nos da morte do erro. O erro é um tipo de morte. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Então, Jesus é o exemplo do movimento incessante da vida, né? Pela bênção do trabalho. Porque a vida, gente, como mostrei aqui no Livro dos Espíritos, é um trabalho incessante. A natureza é um trabalho incessante, é um movimento incessante, né? Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-se de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem, olha, isso falando de nós, começamos ontem o nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando, quer dizer, desde quando Jesus trabalha, essa alma trabalha por nós, toda a humanidade, né? E os grandes espíritos ligados a ele, que trabalham sempre. E nós começamos a nos esforçar na nossa caminhada espiritual, não tem muito tempo, né? Então isso é uma reflexão
que Emmanuel nos traz no livro Caminho, Verdade e Vida, né, no capítulo 4, psicografado pelo Chico Xavier, né? E termino com uma frase de André Luiz, né, que está num texto do livro Sinal Verde, no capítulo 17, que ele diz assim: quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Ok, gente? Então estejamos conscientes dessa lei de trabalho, sejamos conscientes do trabalho, da importância do trabalho na nossa vida e na vida de todos. Ok, gente? Então vou encerrando aqui, agradecendo mais uma vez ao GELAC por esse convite, por essa oportunidade. Espero que essa pré-eleção tenha sido útil, né? Uma grande alegria participar desse projeto, conhecendo o Espiritismo. Então, a todos aí, um forte abraço e fiquem com Deus.